Senkiren Saga capítulo 361. O quarto trabalho. Autor é o Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. No segundo dia, recebi um visitante. Digamos que é um visitante muito chato. Jovem Joilde, sacerdotisa Aranea. Apenas no caso de você estar se perguntando, essa é a mesma Aranea que é a sacerdotisa de Azur e a profeta de meus trabalhos. Além disso, caso você esteja se perguntando como vou conhecê-la, não faço ideia. Ainda estou preso em uma cela com o gado dos vampiros e lá vou eu perguntar a ela como ela entrou aqui. Como você chegou aqui? Claramente eu perguntando. A orientação de Lady Azura nunca me desviou de onde eu deveria estar. Seja nas profundezas do Oblivion ou em algum covil de vampiros. Aranea respondeu com um tom altivo. Isso parece um covil de vampiros para você? Acho que é uma resposta adequada. Estou aqui para informá-lo sobre o seu quarto trabalho. Foda-se. Aranea estava claramente incomodada com a minha atitude, mas vendo o buraco de merda em que estou sentada, claramente não era hora de ouvir sobre o maldito quarto trabalho de parto. Ela limpou a garganta ao falar as palavras de Azura. A marcha fria, a caçada ao dragão, a pedra construída, o velho forte, em 10 sóis e 10 luas. Salve pais e filhos. Olhei para Aranea e tive vontade de me levantar e bater nela até a morte. Tradução, por favor. Aranea suspirou. Essa é fácil. Ela disse. Claramente. Eu também disse isso quando ouvi pela primeira vez. Vamos compartilhar nossos pensamentos juntos. Eu não faço ideia. Sua vez. Tikol March significa que um inimigo está vindo através das terras frias. T-Dragon refere-se ao objetivo do inimigo, que é claramente você. T-Stone Build refere-se às cidades que você construiu com pedra. Wold é claramente o Interworld. Em 10 sóis e 10 luas significa que você tem 10 dias. Salvar pais e filhos significa que Lady Azura está preocupada com a segurança da população do Umeren e o Interworld. Espere. Espere um segundo. Diga de novo. Eu, que me virei antes de Aranea terminar suas palavras, olhei em sua direção novamente apenas para não encontrar ninguém lá. Foda-se. Onde é ela? Nefertiti, você acabou de ouvir isso? Sim. Nefertiti saltou da minha sombra e olhou para mim. Um inimigo está marchando para o Interworld. Seu objetivo é você e eles chegarão em 10 dias. As pessoas estão em perigo. Mas eu fui sequestrado pelos vampiros na frente de seus espiões. Porra. Eles nem vão se importar com isso. Eu entendo agora. Cheguei a uma conclusão. É como você pensa, Oman. Você fez 2 cidades de um porão quebrado. Eles acham que você já possui os Elder Scrolls. Ela leu minha mente corretamente. Ok, quais são as nossas opções? Perguntei. Tentamos, Grid, e o truque do Shadow World, mas o próprio espaço está bloqueado pelo efeito daquela coisa de domínio. Ela disse. Ah, chave mestra, também não é uma opção, pois não tenho ideia do que estou desbloqueando ou bloqueando neste domínio. Não é isso, mesmo que escapemos, os vampiros virão atrás de mim e isso significará que eu interrogo para enfrentar 2 inimigos. Eu disse. O que nos falta? Ela perguntou. Comunicações com o Interworld e uma fonte de informação, pois estamos presos em um domínio. Também precisamos de uma maneira de escapar e precisamos de uma maneira de manter os vampiros no lugar. Eu respondi. Complicado. De fato. Tenho todos os equipamentos no cubo, e tenho espaço se quiser entrar lá e criar qualquer máquina absurda que possa explodir esse domínio e me libertar, mas não acho que seja o sábio maldição da ação. Alina te deu isso. Nefertiti colocou a mão no cubo e tirou o galho de árvore que Alina jogou em mim. Olhei para ele e balancei a cabeça. Não vou confundir sua energia em nenhum lugar do mundo. Um ramo de Oderguleão. Eu estava sentindo sua energia única com um torpor. Como em Nier poderia Alina cortar um galho desse tamanho? O Oderguleão não é uma árvore comum. É possivelmente a árvore viva mais antiga do mundo e talvez algo mais antigo que as árvores de Black Marsh. Devido à idade do Elder-Leão, sua madeira é mais resistente do que qualquer metal conhecido pelo homem.
O que você pode fazer com isso? Um arco? Perguntou Nefertiti. Eu bati em sua testa com meu dedo. Eu pareço um maldito elfo da floresta para você? Um arco? Este é o material de madeira da mais alta qualidade do mundo. Um Elderglean Wood. A quantidade de energia neste galho sozinho é assustador. Olhei para o galho enquanto Nefertiti segurava a testa. A quantidade de madeira naquele galho pode caber em qualquer coisa, desde um arco até uma lança ou um bastão. Inferno, pode ser usado como uma arma sim. Mas o processo de fabricação dessa madeira será quase impossível. Preciso de um material resistente que corresponda ao seu valor. Não é possível atacar uma cabeça de ferro em um Elderglean Wood e chamá-lo de lança. Infelizmente não tenho material digno do ramo. Deixando isso de lado, preciso de um plano. Posso começar a encantar vampiros menores com meu sangue, mas ainda não sei muito sobre isso e leva tempo para me livrar da infecção vampírica que recebo deles. Além disso, o lugar em si é muito ameaçador. Até que ponto esse domínio pode observar minhas ações? Preciso de respostas sem ninguém com conhecimento suficiente para me responder. Mesmo depois de perguntar ao vampiro Jor sobre o domínio, ele não tinha conhecimento algum. Tudo o que pude dizer ali foi para agir com naturalidade e continuar me consultando de vez em quando, caso eu precisasse de alguma coisa. E quanto ao Interhold? Perguntou Nefertiti. A Lina pode lidar com isso com os Firemanes e os Moonblades. Neusartal pode não estar completamente construído ainda, mas a fortaleza e as paredes estão prontas. Qualquer inimigo que vier não será um problema. Além disso, eu disse a ela sobre aquele lugar. Aquele lugar? Ah, você quer dizer aquele quarto. Quando? Quando ela jogou o galho para mim, eu movi meus lábios e acho que ela os leu. Se ela encontrar aquele lugar, ela será capaz de enfrentar o que acontecer por conta própria. Mas ela vai ficar com medo. Disse Nefertiti. Claro. Mas vamos ter fé nela. Agora, não vamos sentar em nossas bundas. Temos trabalho a fazer. Levantei-me do lugar que fiz para mim e caminhei pela área. Esta era a cozinha, o lugar onde o gado é guardado. Os vampiros também vêm ao local com frequência, então me certifico de que Nefertiti fica escondida. O gado é mantido em celas e gaiolas e eu também, mas na verdade não há necessidade de ir tão longe. Eles apenas me mantiveram em uma cela assim ao menos trancá-la, sabendo que não escaparia daquele chamado domínio, não importa o que. Na verdade, tentei analisar o espaço, mas tive uma sensação muito isolada. Era como se este fosse um mundo próprio. Não consigo lançar, levitar, ou teletransportar, nem alcançar o mundo exterior com telepatia. Parecia o cubo. Posso chamar o cubo de meu domínio se essas forem as mesmas coisas que Arcon pode fazer com o castelo, mas duvido. Pelo que eu também posso dizer, Clockwork City, de Sotacil tem algumas qualidades do domínio, mas ainda era diferente. Afinal, Sotacil é quem criou Cuboaven. Se eu precisasse colocar isso em teoria, os domínios são lugares onde certas entidades podem obter um certo controle sobre as leis do domínio. Quanto mais estável for o domínio, menos controle as pessoas possuem. Peguei o mundo, por exemplo, em mundos. Os mortais médios podem controlar mágica e outras forças da natureza livremente até certo ponto, ignorando o talento. O castelo Volquiar e sua ilha são um domínio próprio onde Arcon e seu vampiro Nobel podem ter mais poder enquanto alguns dos meus poderes são reduzidos. Agora eu entendi. Um domínio precisa de uma fonte de poder. Clockwork City tinha uma fonte de poder representada em Sotacil, um deus vivo. Como Sotacil caiu da glória 200 anos atrás, Clockwork City não era mais um domínio. O mesmo vale para o Cuboaven, um subespaço onde posso expandir usando mágica e remodelar algumas de suas características internas. Eu sou a fonte de energia para o Cuboaven. A fonte de mundos deve ser as torres ou no coração de Lorcan. Isso significa apenas que o castelo Volquiar também tem uma fonte de poder. Com seu tamanho, não acho que seja Arcon, pois ele não é tão poderoso. Tanto o Cuboaven quanto a Clockwork City são, na verdade, reinos microscópicos.
O que significa que as coisas precisam encolher magicamente para entrar. Talvez seja essa a resposta. Um domínio menor é mais fácil de ligar. Espere. Se domínios mais estáveis negam o controle de seus residentes, isso não significa que a Terra, meu mundo anterior, era estável pra caralho? Possivelmente, certo? Deus. Agora eu odeio estar sóbrio. Bem, isso foi bobagem. De qualquer forma, com o tamanho do castelo Volquiar, ele precisa de uma fonte externa de energia. Eu não tinha como vagar livremente pelo castelo, nem os vampiros menores que eu posso encantar. O layout também é muito maior e mais complicado do que o jogo. Preciso de um aliado que cresceu neste lugar. Ei, cara de merda. Liguei para o feio açougueiro de gado. Diga ao seu senhor que não aguento mais esta tortura e estou pronto para cooperar, mas precisamos conversar primeiro. O açougueiro de vampiros me viu saindo da cela e me olhou com raiva. Quando ele trouxe seu rosto feio para mim e quis exercer alguma autoridade, eu não pude fazer nada além de suspirar de cansaço. Tudo bem, tudo bem. Mostre-me aqueles dentes de leite. Talvez uma cara feia como você tenha uma utilidade no final. Encantar o cara na cozinha deve ser útil um dia, não é? Kirin Saga Capítulo 362 Uma lista de demandas. 10 dias até a batalha de Winterhold. Jon enviou o Catly Butcher para arranjar uma audiência para ele com Arcon. Ele ficou no meio do corredor mais uma vez com as mesmas roupas sujas com as quais foi lutar contra os renegados e seu estado ainda era tão miserável quanto ontem. Mas ele pelo menos recuperou a maior parte de sua mágica após um dia de descanso. Ouvi dizer que você não aguenta mais o celeiro de gado. Quebrou você em apenas um dia. Estou desapontado. Arcon falou. Ei. Por favor, Lord Arcon. Você e eu sabemos que não nos veremos a menos que você ouça isso. Jon disse com um sorriso que irritou Arcon imediatamente. Mas... Jon continuou. Eu cheguei à conclusão de que devo obedecer a Vossa Excelência até terminarmos nossa missão. Você pegar seus Elder Scrolls e eu seguir meu caminho. Até então, eu, Jon Dari, o ajudarei fielmente em a questão relativa a nosso destino mútuo. Jon disse com um sorriso brilhante em seu rosto meio Draugr. Arcon não era tolo e podia sentir claramente o truque no tom de Jon. Eu não gosto disso, tranquilo até que ele comece a implorar por isso. Com uma voz profunda e preguiçosa, Arcon rejeitou a oferta de Jon imediatamente. Sério? Não estou aceitando minha oferta. TSK. Tendo medo de truques mortais, não é, Lord Arcon? Jon disse com um sorriso. Arcon não resistiu ao insulto em uma linha reta de névoa de sangue. Ele investiu contra Jon com seu rosto se contorcendo em uma aparência bestial e suas garras estendidas por mais de 10 polegadas cada. Jon estava pronto e recuou 10 metros de distância. Quando ele evitou o ataque inicial de Arcon, uma massa saltou de sua sombra e colidiu com Arcon algumas vezes antes que este parasse. Arcon olhou significativamente para a massa. Então esta é a massa do Lord Molag Bal. Você a escondeu o tempo todo? Arcon não parecia feliz com o fato. Sim, e quanto a isso? Esta massa foi dada a mim por Molag Bal. Você quer tanto assim? Jon jogou com Molag's Masse na frente de Arcon para provocá-lo. Arcon bufou com desdém. Eu tive a honra de empunhar isso em batalha uma vez, mas não suporto mortal carregando essa arma sem respeito. Marx. Arcon ridicularizou Jon e chamou alguém. Com essa chamada, o espaço se contorceu ao lado de Arcon e um Dremor apareceu. Ao contrário de Shikio, este Dremor parecia capaz e poderoso. O que foi, Arcon? Marx, o Dremora, falou com a voz irritante de sua raça. Você me informou que este mortal está carregando a massa do Senhor, mas por que ainda está com ele? Ele nunca deveria carregá-la. Arcon falou. Isso não é para você decidir, vampiro. O mortal é que é o portador da massa e ponto final. A quantidade de almas que ele pegou com a massa o qualifica. Disse Marx. E você foi instruído a usá-los sabiamente por Lord Molag. Não para lutar com ele. Lembre-se de seu lugar, Arcon. Ninguém está satisfeito com seu atraso. Deixar. Arcon baniu Dremora antes que ele diga mais.
Ele então olhou com olhos frios para Jon. Fale com isso, mortal, onde estão os pergaminhos? Arcon perguntou. O mais próximo é aqui. Jon respondeu casualmente. Aqui. Arcon franziu a testa. Em escala cosmológica, sim. Aqui em Mundus, e perto disso. O outro está fora de Mundus. Arcon não gostou da resposta de Jon e persistiu ainda mais. Eu quero uma localização exata. Não pode fazer. Diga novamente. Arcon deu um passo em direção a Jon com raiva escorrendo de seus olhos. Eu não posso. Eu sei onde está o primeiro pergaminho, mas não exatamente. Além disso, vamos precisar dele para encontrar o segundo. É assim que as coisas acontecem. Jon disse com confiança. Arcon parecia um pouco divertido. Então você quer que eu te mande atrás do pergaminho? Sim. Eu sei onde procurar, mas vou precisar de você e seu pessoal para me ajudar. Se você quer garantia, eu farei o que você quiser. Algeme minha magia ou me coloque em correntes. Jon juntou as mãos em sinal de boa fé. Arcon olhou para Jon e pensou. Pela aparência dos batimentos cardíacos de Jon, ele não estava mentindo, mas não completamente. Bem, o que quer que Jon estivesse planejando, será esmagado por seu poder de qualquer maneira. Arcon estava confiante. Então, vamos dizer mais uma vez. Sua parte no trato é que eu encontre sua preciosa família junto com vocês Elder Scrolls. Agora, meu fim no trato. Aqui está uma lista de minhas exigências. Jon disse tirando um papel do bolso. A sala ficou barulhenta com a ousadia irritante de Jon. Os vampiros ao redor estavam claramente descontentes. Um vampiro nobre parado ao lado de Arcon caminhou até Jon e pegou o papel com desdém. Ele então olhou para ele e seu rosto se contorceu. O que foi, Farém? Arcon perguntou. Este mortal está tocando alguma coisa com certeza. Farém Sadri, o alquimista da corte de Arcon, entregou o papel a Arcon. Arcon olhou para ele e então olhou para Jon. Um alojamento adequado, uma armadura adequada e refeições adequadas aos humanos. 3 por dia. Jon sorriu largamente. Se eu estou hospedado em um lugar tão maravilhoso, então eu deveria aproveitar ao máximo, não deveria. Os vampiros ao redor do salão ficaram perplexos. Um mortal ficando no quartel. Ele deve estar brincando. Seu lugar é entrugado, presa. Um vampiro ficou furioso. E ele quer que nós lhe demos uma armadura. O que vem depois? Um gárgula de estimação? Outro zombou. Você ouviu o último, comida humana. Aqui. Onde os humanos são comida. Ele não pode fazer com a forragem normal do gado. Um terceiro disse com desdém. Quieto. Foi Arcon quem os acalmou. Ele então olhou para Jon e estreitou os olhos enquanto falava. 2 eu descrevo só para isso. Arcon levantou o papel entre 2 dedos. Jon sorriu pela nitidez de Arcon. Bem. O senhor do clã Volquiar certamente tem uma grande recompensa para quem lhe trouxer os 2 Elderscrolls que ele está procurando. Até então, tenho certeza que Lord Arcon pode considerar investigar meu estado. O vampirismo pode ajudar a regenerar membros e reconstruir partes danificadas, não? Jon estava claramente se referindo ao rosto, pé e dedos. Com as observações de Jon, Arcon sorriu. Realmente. Acho que você não vai se arrepender dessa escolha. Arcon sorriu e olhou para seus súditos. Eu também acho. Imortalidade vai ficar bem em mim. Jon sorriu brilhantemente. Meu senhor, acho que este mortal está tramando para atraí-lo para fora e levá-lo àquela mulher monstro. Farém falou com preocupação referindo-se a Alf. Não se preocupe com isso, eu não vou sair. Ele será algemado e enviado com Fúria e Garan. Arcon disse, também faremos com que ele use uma capa das sombras para não deixar nenhum indício de sinal aparecer. Farém baixou a cabeça e concordou. Arcon acabou de designar 2 dos lordes vampiros mais fortes para atuar como manipuladores de Jon. Fura foi a vampira que se manteve firme contra Jon Had e Garan é um mago insanamente poderoso que pressionou Nurina demais durante a luta. Jon estava completamente despreocupado com o que quer que eles estivessem pensando. Ele tem seu próprio plano que certamente não inclui se tornar um maldito vampiro. Arcon tinha mais um aviso a dizer.
Rapaz, lembre-se bem. O destino da cidadezinha que você construiu não será bom se você decidir fazer algo engraçado. O rosto de João quase endureceu por um segundo e sua língua estava prestes a golpear a com um grito, mas ele se acalmou. Tudo bem, acho que devo me preparar para a viagem então. João falou. Não, você está saindo agora. Arcon parecia estar insistindo. Não tem problema, vou liberar minha agenda. João obedeceu facilmente. Onde está o pergaminho, então? Eu ouço seu chamado do Pauli. João disse. Fura, Garan, lide com as coisas e leve os melhores homens com você. Se o mortal não estiver mentindo, qualquer falha recairá sobre vocês dois. O fracasso não é uma opção. Sim, senhora, com os dois responderam. Fura e Garan levaram João para dentro do castelo. Como seu senhor afirmou, João pode pegar uma armadura e escolher um pequeno quarto antes de partir. No final do dia, João e Arcon tinham o mesmo sorriso por trás de seus rostos inexpressivos e a mesma ideia em suas cabeças. Quão fácil. Eles pensaram. O encontro entre Alf, Nurina e Alina concluiu que eles deveriam deixar as coisas para João e lidar com a tempestade que sua identidade conjurava. Era o segundo dia depois que eles voltaram para o Interhold e as coisas estavam saindo do controle rapidamente. Tudo o que aconteceu no dia da batalha se espalhou por Skirin como batatas quentes. João Dario é na verdade João Firemani, o filho amaldiçoado dos Firemanes que não deveria viver, um assassino em massa, um mago do mal, um necromante foi levado pelos renegados e depois pelos vampiros. No final do dia, quem quisesse adicionar mais rumores sobre João era aceito sem pensar se era verdade ou mentira. Não só isso, a batalha com os vampiros também mostrou as habilidades de Nurina como necromante e a dor de cabeça estava vindo de todos os cantos. Os primeiros a causar problemas foram as pessoas. Aqueles que conheciam João desde o início estavam ajudando a manter a reputação do Tani. Mas após o aumento maciço da população de Winterhold, essas pessoas não eram mais a maioria. O segundo a causar problemas foram os parceiros de negócios. Muitos começaram a congelar os laços com a Dari Dragon Company e alguns queriam rescindir seus contratos de parceria no local. Além disso, alguns clãs que eram contra os Firemanes há 17 anos começaram a enviar ameaças à companhia. A terceira pessoa a aparecer foram os vigilantes de Stendhal. Eles chegaram ao Interhold em um grande time e invadiram a casa de João quando Alina estava fora. Julanar, que ainda não estava se recuperando, soltou suas aranhas e uma luta massiva aconteceu. Alina então entrou com o Jarl, prendeu os vigias e executou seu líder no local. A Vigília de Stendhal não é um grupo maligno, mas são fanáticos pelo Deus da Justiça. Eles ouviram que João usou os mortos-vivos abertamente e empunhava o que parecia ser um artefato da Edric que capturava as almas das pessoas. João realmente não foi humilde naquela luta contra os renegados. O caos estava se espalhando por Winterhold como uma praga e algumas pessoas realmente afirmaram migrar não querendo ficar no covil do demônio, cujo nome é João Dari. Alina foi realmente rápida ao lidar com esses problemas. Quaisquer criadores de problemas foram atendidos de várias maneiras. A migração foi realizada sem problemas, pois mais dessas pessoas venenosas ficavam mais desvantajosas para o Winterhold. As ameaças eram respondidas com ameaças e os mensageiros eram frequentemente mortos. Ela pode ser uma nobre senhora e uma boa comandante de guerra, mas ela não era negociadora ou diplomata. Essas coisas complicadas foram deixadas para um trapaceiro como João. No espaço de um dia, Alina conseguiu ser a beleza brutal que governava com medo e ferro. Stonehenge Kron, em sua cabeça foi o prenúncio da morte para quem irrita Ladibos. Para garantir que eles fiquem juntos, os Firemanes e os Moombaldes começaram a se mudar para o Winterhold e manter grandes porções de suas forças lá. Juntamente com a companhia de João, eles têm chance contra qualquer inimigo. Ainda assim, a notícia que frustrou Alina foi como vários membros do clã oculto marcaram uma reunião para determinar seu relacionamento com os Firemanes. Estes foram os clãs que ajudaram os Talmor a perseguir Hilda há 17 anos. Pelos relatórios que ela recebeu, alguns dos que compareceram à reunião eram elfos superiores, possivelmente Talmor.
Foi para lá que os diplomáticos foram. Ainda assim, agora a casa estava no caos. Hilda não se recuperou do choque após o segundo desaparecimento de Jun. Junha não estava melhor. Ju estava ficando mais saudável lentamente, mas a depressão atingiu e muitos estavam passando por momentos difíceis. Não havia muito o que fazer por Alina no final daquela noite. Ela fechou seus livros e foi para casa. As palavras que Jun disse a ela logo antes de ser levado pelos vampiros ainda estavam vivas na memória. Ela sentiu que Jun estava preparando algo para uma emergência. A dica que Jun deixou para ela quando ela jogou o galho para ele a levou ao cofre no porão da casa. Uma vez que ela abriu e viu os tesoureiros reunidos, ela não se incomodou e alcançou a outra extremidade do cofre. Havia uma tela de luz instalada de forma incomum na outra parede do cofre. Alina não teria notado se não soubesse o que é ou não estivesse procurando por algo incomum. Enquanto ela examinava a tela de luz, a tela se ativou e refletiu a imagem de Alina como um espelho. Menor identidade confirmada. Por favor, coloque a palma da mão na tela. Maior U. Alina sabia que as Lich Screens tinham algumas funções absurdas, mas falar não era uma delas. O que você está? Ela perguntou sem resposta. Ela então decidiu colocar a palma da mão na tela. Menor impressões digitais confirmadas. Maior menor bem-vindo, administradora Alina. Como sua primeira vez na sala de operação e planejamento, você será guiado por um rápido tutorial. Maior a parede atrás da tela de luz se abriu como uma porta para mostrar uma escada em espiral atrás dela descendo ainda mais no subsolo e a porta do cofre foi trancada sozinha. Menor por favor. Prossiga. Maior ponto que absurdo João criou desta vez? A Alina sentiu uma vibração de arrepios percorrer seu corpo. Ela desceu as escadas e chegou a uma sala sob o cofre. Tivemos um porão no nosso porão o tempo todo. Naquela sala, havia uma grande tela de luz fixada na mesa e vários dispositivos estranhos que emitiam poder mágico. Alina viu uma cadeira confortável em frente à tela de luz central. Um painel com poucas fileiras de botões, um objeto semelhante a um mouse. Menor bem-vindo, segundo o administrador. Meu nome é Alexia e esta é a sala de controle central. Por favor, sente-se. Maior eu sabia. As bochechas de Alina fizeram o beicinho. Mas das mulheres de João eu tenho que lidar agora. Kirin Saga capítulo 363 A Bela e as Feras tinham 9 dias até a batalha de Winterhold Pali. Um Old que faz fronteira com o Interol do oeste e do sul governado por Jarlscout e Elder. No entanto, do outro lado do Old, havia um grande segredo sendo descoberto. João estava coberto por uma capa fornecida pelos vampiros de Volgear. Era um tecido muito raro chamado Void Cloth, extraído de uma planta de altura média com caules azuis e flores azuis chamada Void Bloom. Por mais difícil que seja encontrar a planta, a extração pode ser refinada em fios e, em seguida, transformada em armadura do vazio, que tem uma capacidade extraordinária de ocultar presenças e ocultar sinais. E aqui está a coisa. Uma vez que a roupa tocou a pele de Jun, ganância, fez uma bagunça absoluta dentro do cubo. Foi uma tentativa insana de pular e devorar aquele material delicioso. Agora mesmo, João estava observando a entrada de uma certa caverna sendo desenterrada e sentado do lado de fora em uma pedra sendo observado por Fúria e Garan. Mal suprimindo, ganância, que estava em fúria, João soltou algumas partes da maldita coisa para sair e começou a devorar a capa a pouco. Em seguida, substituiu as partes comidas por mais, grade. Quando, ganância, devorou a espada sombria, Shadowrend, há algum tempo, ela possuía a capacidade de entender objetos metálicos e remodelá-los como Shadowrend, que também pode se remodelar. João não perderia a chance de seu primeiro artefato Deadly Sin, que também faz parte de sua alma, atingir um potencial maior. Ainda assim, para não ser notado, João começou a conversar com os dois lordes vampiros ao lado dele. Então eu pulei do prédio e gritei o mais alto que pude: Cadela, meu sobrenome é Dari e me joguei no canal. Foi um dia glorioso. Esse Nord pode parar de falar. Garan estava claramente irritado com João. Não me pergunte.
Fura mal estava segurando sua irritação. Oh, isso me lembra, na minha vida passada. Arg. De novo com isso. Os dois não aguentaram mais e se distanciaram de Jon. Fura começou a afiar sua espada grande e Garan abriu um livro. Oh. Comentários sobre o Mysterium Charches de Mankar Camoran. Esse é um livro raro. Jon conversou com Garan. Você sabe sobre livros? Claro, eu também sou um mago. Chamar a si mesmo de mago. Vocês nórdicos não sabem nada além de balançar suas grandes espadas como idiotas. Gara, originalmente um Dark Elf, respondeu Jon com uma sugestão de suas palavras dirigidas a Fura. Ela parou por um segundo antes de voltar ao normal. Ei, isso é um insulto idiota. Eu sou um mago capaz e também um guerreiro capaz que pode balançar sua grande espada como um idiota o dia todo. Apenas me aponte para um bordel e eu vou te mostrar uma verdadeira esgrima. Você está me dando nos nervos, menino rico. Fura apontou sua espada para Jon. Oh, olha. Vocês dois estão realmente conversando agora. Eu ainda tenho aquela história sobre dragões que eu sempre conto sobre minha vida passada. Vamos ver se começa em minha cabeça. Alguém o impeça. Jon usou o mais mortal de seu arsenal. A técnica Chatterbox. Herdando a técnica egípcia que foi refinada ao longo de 5.000 anos desde os dias da civilização mais antiga da Terra, Jon fez os vampiros desejarem ficar o mais longe possível dele. Por essa distração, Grid já assumiu completamente o Vodicloticloak e começou a mostrar sinais de evolução. A verdadeira natureza de Grid é etérea, o que levou Jon a considerá-lo um Shadow Ether. Algo que pode ser visto como matéria e energia ao mesmo tempo. Pela natureza de ganância, sua comida favorita além da mágica de Jon são coisas que têm uma natureza sombria que a armadura do vazio passou a ser uma. Ao devorar o pano, ganância, agora pode se transformar em uma forma de tecido. Jon ficou extremamente feliz com a mudança. Agora, em vez da armadura do vazio, ganância, estava cobrindo Jon. O que significava que ele estava livre do efeito de ter seu sinal mágico bloqueado para leitura. Ele também pode agora se conectar totalmente ao sistema. Aleixo. Você aí? Menor reconectando 1%. 45%. 79%. 100% maior menor bem-vindo de volta, administrador. Maior menor sincronizando seus dados com a unidade principal. Maior menor você tem 4.337 notificações. Maior ponto porra. Isso é a pior do que meu e-mail de antigamente. Menor o segundo administrador efetuou o login na unidade principal. O segundo administrador agora está offline. Maior ó. A Lina encontrou. Bom. Acho que ela descobriu o que fazer sem mim agora. Jon estava feliz. Algum tempo atrás, ele decidiu fazer uma medida de emergência e se desconectou do Augur para então colocar a extensão astral em um dispositivo com a capacidade de manipular os encantamentos binários. Com isso, Jon poderia ter seu próprio dispositivo de análise sem colocar muita carga de trabalho no Augur. Ele também pode agora editar sua própria programação do sistema de acordo com as suas preferências e o Augur pode acessá-lo para obter dados sempre que quiser. Ele também deu a Lina acesso à unidade do sistema principal caso algo acontecesse. O avanço tecnológico dos próprios dispositivos de Jon deu uma guinada completamente sci-fi em comparação com a atual tecnologia mágica do continente. Com a certeza de que a Lina iniciará seus planos, Jon começou a escrever uma mensagem para assegurá-la e dizer que tem um plano para escapar e estará lá em 9 dias. Como ele não precisava fazer nada enquanto a entrada da caverna estava sendo desenterrada, Jon continuou enviando mais informações sobre sua situação para Lina, dizendo-lhe o que fazer e completando alguns esquemas importantes para certos itens. Os vampiros pensaram que ele estava sob o controle do manto do vazio e dos grilhões mágicos, mas ele já havia se livrado do manto e os grilhões não passavam de um brinquedo em seus olhos em comparação com seu verdadeiro nível de poder. Por que aquele humano ficou tão silencioso de repente? Garan notou quão silencioso Jon ficou. HM. Certo. Ei, você está tramando alguma coisa?
Fura gritou para João. É. O quê? Oh. Eu cochilei. O que estávamos dizendo? Dragões, sim. Certo. O segundo verso da história. Cale-se. Oh, desculpe. O ato de estupidez de João, refinado ao longo de anos de trabalho árduo, o manteve longe de problemas. Ele manteve a cabeça sob o capuz da capa e fingiu dormir. Os vampiros Trolls terminaram o trabalho para seus mestres e João assumiu a liderança na caverna. Seguindo estavam os Vampirelords Garan e Fura, seguidos pelos Lesser Vampires e os Trolls. Sendo não vampiros, os escravos eram usados como escudo de carne sempre que uma armadilha era detectada. João não teve remorso pelos escravos, apesar de também serem humanos. O fato é que os escravos eram originalmente bandidos atacados por vampiros e usados para aumentar a força do vampiro ao serem hipnotizados com os olhos dos vampiros. Uma vez que a caverna terminou e as ruínas começaram a aparecer, Garan começou a sentir para si mesmo. Estas são ruínas nórdicas de fato. Se não estou errado, isso deveria ser cripta de Inholol. Então o chamado filho da profecia estava certo. Vamos encontrar um Elder Scroll aqui? Fura perguntou. Isso ainda está para ser visto. Garan incitou a equipe a avançar. Com certeza, como qualquer outra tumba nórdica, o lugar estava infestado de draugas, armadilhas mortais e às vezes aranhas gigantes. João estava se movendo casualmente navegando pela orientação de Nefertiti do mundo das sombras. Ela poderia descobrir armadilhas ou inimigos a um dia de distância, então a viagem na cripta foi tranquila. Como as equipes de escavação passaram quase meio-dia explorando a cripta, eles finalmente chegaram a uma grande sala que quase cabia um estádio olímpico dentro dela. João apontou as armadilhas e caminhou até a sacada que dava para o quarto. Isso é muito melhor do que eu jamais pensei. Fura ficou maravilhada com a visão. A sala não era apenas grande, tinha um fundo fundo e um teto alto. No fundo, a água submergiu o chão e foi construída uma alta plataforma circular. Esta plataforma tinha uma arquitetura estranha que só pode ser vista no Castelo Vokiar. João desceu a sacada e atravessou a ponte da sala até a plataforma. Não há inimigos deste lado da sala. O que é este lugar? Fura perguntou. Aqui jaz o Elder Scroll, outro anciente vampire. João disse. Tem certeza que? Só há uma maneira de descobrir. João olhou ao redor da plataforma circular feita de pedra escura e encontrou todas as partes principais sobre ela. O chão era esculpido em círculos e havia braseiros e um pequeno altar no centro. E agora? João não respondeu enquanto caminhava até um dos Trolls e o arrastava pela nuca até o centro. Os vampiros franziram a testa, pois não gostaram da atitude de João agindo fora da linha, mas nenhum o impediu. Antecipando o que iria acontecer, João segurou o homem e o carregou para o alto com as duas mãos. Em seguida, o jogou no altar. Com o impacto, o altar reagiu e uma cabeça afiada cresceu dele, espetando o escravo e drenando um pouco de sangue. Com isso, os entalhes no chão começaram a mostrar sinais de mudança e chamas roxas inofensivas apareceram sobre eles em um determinado padrão. Um quebra-cabeça. Isso deve ser fácil. Garan disse enquanto começava a pensar, mas João já estava resolvendo o que irritou o vampiro. Ele moveu os braseiros para seguir o rastro das chamas roxas e cada vez que as chamas começavam a tomar outro padrão que ele tinha que seguir. Do centro para fora de volta para o centro, o quebra-cabeça já estava resolvido. O peso da plataforma balançou e as áreas ao redor de seu centro começaram a afundar. Os que estavam nas bordas da plataforma caíram dela para um destino indefinido e os do meio ficaram presos no chão. O altar central começou a subir mostrando um monólito grosso sob ele. A superfície do monólito deu sinais de abertura. Enquanto João avançava para verificar, os dois lordes vampiros empurraram João para trás e ficaram na frente do monólito em antecipação. A tampa deslizou lentamente e seu interior estava escuro, pois a luz fraca começou a iluminar o interior do monólito. Uma figura magra de uma donzela de cabelos negros que quase tentou sair de seu estado petrificado de dentro daquele monólito tropeçou em seus degraus e tropeçou impotente. Uma vez que ela tropeçou e suas costas ficaram expostas,
Todos ao redor puderam ver o que ela carregava. Um objeto cilíndrico de material desconhecido, mas de aparência magnífica e majestosa. Não era nada como qualquer e nenhum era como uma singularidade de arte e peça musical, onde as canções e os sonhos são os mesmos. Um objeto perfeito, mas misterioso. A donzela gemeu quando começou a se levantar e o objeto em suas costas se escondeu atrás dela novamente. Ela se levantou cambaleando e examinou as pessoas ao seu redor. Um elfo negro com cabelo curto e um vestido familiar. Uma mulher nórdica com uma espada longa e expressões cautelosas. Um homem grande em uma capa preta com uma aura curiosa ao seu redor com olhos azuis brilhando sob o capuz e um monte de personagens secundários atrás deles. As pessoas que viram a garota ficaram gratificadas com sua aparência. Ela era um verso na lei da beleza, embora fosse pálida e magra. Traços bem definidos, lindos olhos arqueados e toques de realeza em cada detalhe dela. Poucos conseguiam fazer as pessoas se sentirem inferiores ao seu redor e a aparência daquela garota já estava colocando uma grande quantidade de pressão sobre os vampiros ao redor sem nenhum único sinal de energia vazando dela. Quem? Quem te mandou? A garota falou com uma voz seca. Ela estava lutando para manter sua mente unida com o longo sono do qual acordou. Isso. Você deve ser. Antes que o Dark Elf pudesse dizer qualquer coisa, uma gota de sangue veio de cima e desceu na bochecha da garota. Foi do cadáver do escravo que João usou para ativar o quebra-cabeça. João viu isso e seus lábios se arquearam em um sorriso. O rosto da garota começou a mudar. Não havia mais beleza. Apenas uma expressão selvagem e brutal apareceu em seu rosto com um forte desejo de sangue formigando em todos os seus nervos. Centenas de anos selados em sono fariam um vampiro enlouquecer com toda a sede que surge de repente com o menor cheiro de sangue, quanto mais com uma gota inteira. Quando o rosto da garota se virou, sua boca se abriu para que suas 4 longas presas aparecessem e suas garras se estendessem 10 polegadas cada. Ela era um lobo em um rebanho de ovelhas. Tudo o que ela queria era se alimentar e eis que o humano mais próximo estava ali, alto e poderoso atrás daqueles 2 vampiros como um buffet de tudo que é doce e saboroso. Parecia que ele estava dizendo venha para mim e, de fato, ele estava realmente dizendo isso com seu largo sorriso sádico e insano. 2 bestas de sangue e insanidade não mostraram nada além de interesse absoluto um pelo outro, como se o mundo fosse feito apenas para os 2. Uma besta de sangue e uma besta de tirania e a outra parecia apenas a presa mais doce aos olhos de cada uma. O plano de João foi executado com perfeição. Mostre conhecimento sobre o local e conduza os vampiros pelo nariz. Coloque cada pedaço onde deve uma única gota de sangue soltar a fera e fará um rio. Agora vamos para a segunda estrofe da música, ou melhor, agora vamos para a dança. A garota não estava mais no controle. Ela viu o humano mais próximo e investiu contra ele procurando o melhor lugar para sugar seu sangue, seu pescoço. João ergueu o pulso que estava algemado pelas algemas mágicas e o corte aberto da garota mordeu a quebra da algema. João olhou para o rosto adorável da besta com um sorriso e bloqueou suas garras com as algemas do outro lado. A força sobre-humana da garota quebrou os 2 grilhões e acenou com a mão livre para o ocupado João. Com sua mágica livre mais uma vez, ganância, como um manto, envolveu João e levou o golpe das mãos livres da garota. Para surpresa de todos, o suposto manto do vazio foi rasgado em 6 pedaços horizontalmente sem qualquer resistência. O homem dentro da capa agora não passava de 6 pedaços cortados por 5 garras afiadas, mas esse não era o caso. Assim que os pedaços da capa caíram, não havia sangue ou fragmentos de carne para serem vistos. Apenas o som frio das algemas caindo no chão acordou o ambiente de seu torpor. Todos, incluindo a garota, olharam para a esquerda e para a direita, onde João pôde estar, apenas para ouvir passos do outro lado da sala. A grande figura caminhava com facilidade em uma armadura de aparência poderosa. Era a armadura do Cavaleiro Volquiar. Uma armadura modificada que João instalou em sua vida passada e encontrou no arsenal do Castelo Volquiar. Combinava com ele como nada mais.
O mesmo design dos vestidos dos vampiros Volquiar com material extra de metal nos braços e partes vitais. A armadura era uma obra de arte. A garota, em seu frenesi, poderia reconhecer João como uma presa traiçoeira. Não se importando com todas as presas ao seu redor, os olhos da garota vampira estavam fixos em ninguém além de João. Nenhum notou que a capa do vazio que foi rasgada em 6 pedaços, que na verdade era ganância, começou a rastejar até a localização de João e ele estendeu a mão. Ganância levantou-se como uma sombra viva e juntou-se ao seu dono. João então se transformou, Grid, em uma rápida katana preta em uma bainha preta. A tensão era clara e o sangue superior da garota estava suprimindo vampiros escravos, então ninguém em sã consciência tinha a menor ideia de detê-la. Ela abaixou sua postura pronta para uma investida e João abaixou sua postura com a katana em seu lado esquerdo sendo segurada no estilo Iaido. Notas do autor. Estilo Iaido é um estilo que enfatiza estar atento e ser capaz de desembainhar a espada rapidamente e responder a um ataque súbito, com sua aura desencadeada, sua mão esquerda segurando a bainha e sua direita pairando sobre o cabo. João sacou a espada com a carga da garota e uma colisão foi ouvida. Ela estava do outro lado atrás de João e ele já desembainhou a espada por inteiro. Ambos evitaram o ataque do outro, mas olhando para a garota, ela foi claramente enganada. A bainha de João era a verdadeira arma o tempo todo. Assim que a garota passou por ele, a bainha se estendeu e apunhalou a garota por trás do joelho, mas sem sucesso. Ela era forte demais para se machucar assim. João não tinha muita esperança de qualquer maneira, ele só queria que a vampira enfraquecida esgotasse seu poder completamente. Esse era o objetivo dele. A garota se virou como uma fera sem foco em seus olhos e acenou com as mãos para a esquerda e para a direita para João. Ele respondia a cada corte com calma e continuava usando a bainha como parte defensiva e às vezes ofensiva. A velocidade de seus movimentos era insana e apenas Furigarão conseguiram acompanhar seus olhos. Talvez a garota ainda estivesse fraca e o humano fosse chocantemente mais forte do que eles pensavam, mas os dois vampiros sabiam que não deveriam interferir em uma batalha tão rápida ou eles poderiam se machucar ou pior, ferir a garota furiosa. Aquelas pobres almas que não conseguiram escapar da escala da luta foram cortadas impiedosamente pela lâmina de João ou pelas garras da garota. João continuou tomando distâncias e embainhou a espada cada vez que fugia para realizar um ataque no estilo Iaido. Por fora ele estava agindo de forma legal, mas por dentro estava chocado com a força da garota. Ele tinha alguns padrões para um vampiro nobre em sua mente, mas descobriu que a garota é muito mais poderosa do que ela é capaz de mostrar agora. Talvez a falta de treinamento ou a falta de comida a fizessem lutar tão mal. Ainda significava que ele precisava enfraquecê-la mais do que planejava. Ele também descobriu mais uma coisa. Arcon pode ser um vampiro antigo, mas ele é apenas outro Lorde Vampiro. Essa garota estava em um nível totalmente diferente. Ela é uma vampira original, uma filha de Kuldarbor. Com o aumento da estima de João, sua tática também aumentou. Sua mão começou a lançar feitiços em um ritmo acelerado em torno da garota que parecia estar prestes a atacar a qualquer momento. Conforme a garota se movia, ela parecia ser capaz de ver através das armadilhas que João colocou ao seu redor e evitou com uma técnica de footwork muito pouco refinada. João viu através de seus movimentos e seu polegar atrás do Tsuka, guarda da katana lançou a espada como um raio em direção à garota. A katana voou para trás e seu Kazira, Pomu, bateu na testa da garota fazendo-a parar por um segundo suficiente para João chegar e chutar a garota em direção às armadilhas que ele preparou. Assim que ela pousou nas runas, uma mão feita de raio se lançou e agarrou sua perna, outra armadilha foi desencadeada e outra mão de raio agarrou outro membro. Cada armadilha era na verdade um feitiço, Electroand, e todos pegaram a garota em um ritmo rápido. João lançou sua magia e capacitou as armadilhas para pegar a garota no espaço de todos os 4. Ela foi mantida enforcada assim e começou a se mover violentamente para se libertar, mas sem sucesso. João já estava no controle. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma lâmina já estava em seu pescoço e 5 pares de garras o seguravam.
É o bastante. Fúria e Garão finalmente tiveram a chance de parar a luta. Demorou bastante. Qual é o problema com a moça? João falou. Bem, é sua bagunça que ela sentiu o cheiro de sangue. Agora, olhe ao redor. Nós ficamos sem escravos apenas por causa de sua pequena agitação. Fúria disse. Não fui eu que fiz esse quebra-cabeça. Agora lide com ela e vamos embora. João respondeu. Você não pode lidar com ela. Ela não é uma vampira normal. Garan disse. É? João fingiu ignorância. Fúria e Garão fugiram de João. Você precisa dar a ela seu sangue, mortal. O quê? Meu sangue? João agiu com raiva. Meu acordo com Lord Arcon era para nenhum de vocês fodidos sequer colocar um arranhão em mim. Agora você quer meu sangue? Uma poção de sangue não serve para o estado dela. Precisamos de sangue fresco. Se você manteve um Thrall vivo na luta, então deveríamos ter evitado isso. Agora lide com isso. Devolva a sua mente sã antes que seus poderes retornem com mais sede e ela mata todos nós. Fúria disse. Droga. Apesar da má vontade que demonstrou, era perfeitamente o que ele queria. Ele estava planejando isso o tempo todo. Enfraqueça a garota mentalmente e fisicamente, elimine qualquer possível doador de sangue e depois dê o sangue a ela. Não vai encantá-la, mas será o suficiente. O suficiente para o próximo plano. João controlou as mãos do raio e prendeu a garota no chão e caminhou até ela. Seu rosto monstruoso estava olhando para ele em frenesi. Agora. Toda essa carranca é ruim para sua pele. Vou te dar meu sangue, mas em meus termos. Sem movimentos engraçados. João segurou o rosto da garota para cima e com nada além de sua vontade, uma pequena ferida se abriu em sua palma. Seu sangue escorria de uma forma não natural, como se ele mesmo estivesse controlando. Ele fluiu dos lábios da garota até a boca. Lenta e cuidadosamente, João quase esvaziou 1 litro inteiro de seu próprio sangue antes que a garota se acalmasse e voltasse ao seu rosto natural. João dissipou armadilhas e segurou a garota. Ela estava desmoronando lentamente apoiada em suas mãos. Encharcado de suor, o estado frenético deve ter drenado muito sua resistência. João só conseguiu sorrir ao olhar para o lindo rosto daquela garota. Uma ideia boba veio à sua cabeça e pensou que ela era bela e a fera. Engraçado. Ele também se considerava uma bela e uma fera. Que combinação! Ele apenas acariciou a testa dela com um sorriso involuntário se formando em seu rosto. Bem-vinda ao lar, Serana. Tio. Spoilers a seguir. Lore Research. Serana tem realmente 4.233 anos. Aqui está o porquê eu acho que não. Isso é baseado nos eventos do jogo, não no romance. Principalmente aquele que jogou o jogo. Então abandonem o navio de spoilers. Primeiro motivo, enquanto ela mesma ficou surpresa com a existência de um império em Cyrodiil. Eu acho que isso não deveria significar que ela é do tempo antes dos impérios de Cyrodiil, os primeiros 240 anos da Primeira Era. Além disso, de acordo com o Wiki, os impérios em Cyrodiil foram estabelecidos e dissolvidos nessas datas. Império Alessiano, 1.242, 1.2331, Império Remã, 1.2703, 1.2920, Akaviri Potentado, 1.2920, 2.430, Império Septim, 2.854, 4.0, Medimpire, 4.29. Até o momento, temos muitas lacunas entre os impérios. 372 anos entre Alessian e Remã e 854 entre Remã e Septim. Estou falando sobre a chance de que o povo Volquiar não seja do período pré-alessiano porque, convenhamos, esses 242 anos foram muito ocupados para os nordes conquistando Morrowind e Yggdrasil com todos os reis registrados e antes era a Era Merética quando a Timoran estava chegando. Serana e sua família são nórdicos, mas o fato de eles serem tão velhos, 4.233, é muito improvável. Segundo motivo, um dos vampiros mais notáveis do clã Volquiar é Vingalmo, o Alto Elfo.
Ele é a primeira pessoa que os jogadores Serana encontram depois de entrarem juntos no castelo Volquiar e reconhece Serana à primeira vista. Depois de conversar com Vingalmo, ele menciona que costumava ser um Talmor. Os Talmor apareceram pela primeira vez com a fundação do primeiro domínio Aldmeri pela rainha Irena no 2580, bem entre os impérios Remã e Septim. Houve um segundo domínio Aldmeri entre 2832 e 895, mas durou pouco e foi esmagado por Tiber Septim, e o terceiro domínio Aldmeri é muito recente e não se encaixa no fato de Arcon ser um rei antigo. Com isso, Vingalmo deveria ser um remanescente do primeiro ou um sobrevivente do segundo, cortando a idade de Serana para cerca de 972 ou 726. Conflito 1. Quer seja verdadeiro ou falso, há um forte conflito com a história do dragão morto-vivo no Soulcairn, Durnevir. Ele alegou ser um dragão da época em que os dragões lutavam por poder e território, e isso é o início da primeira era ou final da era pré-histórica Meretic, quando o culto do dragão existia em Skyrim. Depois que ele viajou para o Soulcairn e se encontrou com os mestres ideais, Durnevir foi encarregado de manter Valerica presa, o que era um truque, já que ambos eram imortais e Durnevir estava condenado a servir os mestres ideais por toda a eternidade. Isso entra em conflito com minhas razões, mas acho que há mais na história de Durnevir do que nos contaram, e adivinhem, dragões apareceram na Segunda Era. O mais novo DLC do Elder Scrolls Online é chamado Elsewhere e está cheio de dragões, então vamos esperar que estejamos certos sobre este. Pelas minhas delicadas observações, acho mais satisfatório ter uma donzela de 900 a 700 anos, ignorando o que Molag Bal fez, em vez de uma de 4.000. Não me pergunte por quê. Claro, o DLC Downward foi mal escrito e tudo. Quero dizer 13 Elder Scrolls para uma mera profecia da tela solar, caramba. Mas isso não pode nos impedir de fazer uma pesquisa sedenta sobre a idade real do nosso melhor waifu. Agora vem alguém com a cara de Sormerin dizendo velho demais. Eid Mubarak. Kirin Saga capítulo 364. Preparação para a batalha. 8 dias antes da batalha de Winterol, Lina sentada na cadeira central de Jon na mesa de conferência olhou para as figuras presentes ao seu redor e sentiu muita pressão de suas presenças. Se fossem apenas os executivos seniores e os chefes de departamento, seria administrável, mas havia mais. À sua direita estava seu pai Sigurd Moonblade e à sua esquerda estava Tormund Firemane. Os Moonblades estavam todos atrás de seu pai e os Firemanes estavam atrás de seu patriarca. Na ponta da mesa, estavam as pessoas da empresa representadas por Ulfur e por último Jarl Corir. Havia também Nurina, Julanar, Ael e o resto. Agradeço a todos por terem vindo hoje. Esta é uma reunião de emergência da qual tenho certeza que todos vocês já ouviram do que se trata. Alina disse e as pessoas ao seu redor assentiram. Ela notificou todas as figuras-chave esta manhã que recebeu uma mensagem de Jon e há uma grande atualização sobre a situação. Em relação ao assunto de Jon, ele de alguma forma encontrou uma maneira de nos enviar uma mensagem ontem à noite. Diz muitas coisas sobre a situação dele. Diga-nos já, menina. Tormund pediu que ela se apressasse. Ele é capturado por um clã de vampiros chamado Clã Volquiar por causa da profecia e eles querem que ele os ajude a encontrar 2 Elder Scrolls. Nós já sabemos disso, disse Sigurd. É impossível para eles encontrarem alguma coisa. Jon disse que não chegou a hora dos pergaminhos aparecerem no mundo. Disse Nurina. Aqueles desgraçados. Eles querem ficar com ele até a hora chegar. Aqueles. Skadi estava furioso. Alina ficou em silêncio por um tempo, então falou novamente. Ontem à noite, eles encontraram um. A sala ficou totalmente silenciosa. Se uma agulha cair no chão, seu som será ouvido nitidamente por causa de como tudo é silencioso. Até o próprio espaço congelou ao redor deles e todos sentiram um frio nos ossos. Deuses! Jarl Corir ficou encharcado de suor frio. Vampiros e um Elder Scroll. Para onde este mundo está caindo? Todos os outros tinham a mesma pergunta em mente e a resposta foi desastre. Um Elder Scroll, todos no mundo sabem o que são.
nenhum segredo quando se trata dos Elder Scrolls. O jeito certo de dizer é que não há conhecimento quando se trata dos Elder Scrolls. Cada uma dessas coisas misteriosas significa algo, pois são artefatos de origem e quantidade desconhecidas, sendo simultaneamente arquivos de acontecimentos históricos, passados e futuros. Eles geralmente contam sobre eventos que requerem um herói para resolvê-los, embora os próprios pergaminhos não selecionem tais indivíduos. Os Elder Scrolls existem fora do espaço e do tempo, o que significa que não estão sujeitos a nenhuma lei. Eles podem aparecer e desaparecer dependendo da situação e ninguém pode compreender nada através deles sem métodos adequados. A coisa sobre eles foi dita que eles excedem a Edra e da Edra, o que significa que nenhum grupo de Etados criou. O aparecimento de um indivíduo relacionado a um Elder Scroll pode ser normal, pois significará que um herói se levantará para derrotar o mal no futuro, embora nunca tenha sido previsto facilmente antes. Ainda assim, John era uma anomalia entre as anomalias. Não um, não dois, mas três. O tamanho de tal evento que pode acontecer no futuro e o poder dessa criança certamente causará uma mudança massiva das correntes ocultas em todo o continente e muitas forças não querem nada disso. Agora que um pergaminho ancião foi encontrado, foi um claro alarme de que o tempo do caos havia chegado. Quando as pessoas ao redor acordaram de seu torpor, elas olharam para Alina buscando a salvação em suas palavras. João voltou com os vampiros para o castelo deles e pretende escapar dentro de 8 dias. Ele parece estar sob o efeito de uma coisa chamada domínio e não pode sair livremente. Ele deixou bem claro que ninguém vem para salvá-lo por qualquer meio. Isso não foi um pedido, mas uma ordem. Alina disse essas palavras e a sala explodiu em alvoroço. O que ele quer dizer com não salvá-lo? O que devemos fazer então? Esperar que o resto dos pergaminhos esteja nas mãos dos vampiros? Impossível. Sigurd gritou. Isto é ultrajante. Ele não pode nos dar ordens. Tormund também estava furioso. Nossas mãos estão atadas. Se não formos atrás dele, o que devemos fazer? Jarl Corir disse. Alina esperou que os homens se acalmassem e voltou a falar. Defendam Enterold. Essa foi a resposta dela. Todos olharam para ela e inclinaram a cabeça. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ufur. Um inimigo está vindo para Enterold no espaço de 8 dias. Algo muito forte para o forte se defender. Suas palavras faziam sentido e não faziam sentido ao mesmo tempo. É claro que um inimigo foi antecipado, mas nenhum daqueles antigos clãs de Skyrim ousaria vir abertamente e lutar contra uma cidade e muito menos um Old. Isso significa que todo o reino de Skyrim, se não o Império, irá retaliar. Mas aqui está a coisa. O Império agora está agindo de forma discreta e tentando cortar conexões com o Enterold, assim como fizeram com Jonrad e Hilda 18 anos atrás. Ambos Jonrad e Hilda estavam presentes na parte de trás ouvindo silenciosamente com raiva. Eles anteciparam isso, mas parece ser mais do que isso. De acordo com nossos parceiros de coleta de informações em Solitude, Castridduar emitiu uma ordem para não interferir conosco e os Talmor estão realizando reuniões com os clãs. Disse Alina. Outrageous. Eles não podem vir abertamente e travar uma guerra em Skyrim. Tormund bateu na mesa. Eles podem. Sob uma condição. Alguém falou. Todos olharam na direção de Jarl Corir, que parecia ter descoberto algo. Muitos anos atrás. Quando os Blorkers eram. Você sabe. Eles atacaram a cidade quando ela estava fraca e nem o Império nem o Reino retaliaram a eles. Você sabe por quê? Todos olhavam esperando uma resposta. Não havia bandeira, não havia tempo. A hora em que chegaram foi a hora em que partiram. O que eles fizeram foi dominar o Interor tão rápido que ninguém teve tempo de pegarem armas. Alguém tinha alguma evidência. Se eles querem nos atacar, então devem fazê-lo ou o próprio mundo estará atrás deles. Jarl Corir estava certo. Um ataque que varreu Enterod City e Nelsar tal forte como nada significa usar uma força bruta absoluta. O significado disso era um desastre iminente se aproximando. Com a explicação de Corir e notícias de Alina sobre o Elder Scroll. Isso foi praticamente um desastre. Como? Como João descobriu.
Perguntou o Fur. Alina sorriu amargamente. Ela estava prestes a lançar outra bomba para responder a essa pergunta. O príncipe da Édrico Azura. Aqueles que sentiram a cabeça dormente com as duas informações anteriores levaram um tapa tão forte que pularam da cadeira. Azura. Nurina ficou paralisada no momento em que ouviu a palavra. Os deuses antigos? Por que os Daedra estão envolvidos nisso? Njord perguntou a Alina. Alina sorriu amargamente e olhou para a tela de luz em sua mão que continha a mensagem de Jon. Existe aquela coisa chamada trabalho. Uma série de testes estabelecidos pelos Daedra para os mortais para espiar ou servir a um determinado propósito. Disse Alina. A sala ficou silenciosa. É o esporte dos Daedra. Disse Nurina. Algo que eles fazem para passar o tempo ou atingir um determinado objetivo. Sua voz estava tremendo quando ela disse isso. A palavra Daedra foi a razão pela qual Jon teve que esconder muitas coisas de Nurina, já que ela não lidou bem com a palavra Daedra. Eu trabalhei uma vez. Jon Had disse. Todos se viraram para olhar para ele. O que você está falando? Até a Hilda, que estava toda calada, perguntou. Depois que nos separamos, fiz um acordo com o príncipe Daedrico Boeda para salvar minha própria pele. Encontrei meu amigo Glimmet em Eghrock e o segui para um trabalho sobre a Dark Brotherhood. Nada que eu queira lembrar. A história com os Daedra na família parecia ser mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. E quanto a Jon? Para qual Daedra ele está trabalhando e quantos trabalhos ele cumpriu? Jon Had perguntou. Jon está trabalhando para Azura. Ele cumpriu 3 trabalhos. O primeiro foi salvar uma trabalhador e seu amigo Jon Battleborn de Sheogorath. O segundo foi salvar o Ulfur dos renegados e o terceiro parecia ter envolvido Molag Bal, foi massacrar os renegados para remover uma certa maldição que colocaram sobre ele. Foi claramente a razão pela qual ele teve que fazer. Você sabe. Aquela tortura. Alina estava se referindo ao ritual da águia de sangue que Jon realizou. Os nomes de Azura, Sheogorath e Molag Bal foram suficientes para encerrar o dia para todas as pessoas ao redor. Nurina segurou a cabeça e começou a rosnar. Está tudo vindo de novo, certo? Está vindo atrás de mim de novo. Ela parecia estar aflita. Não tema Jon, pois ele é capaz de lidar com coisas que nenhum de vocês é. Uma voz suave ecoou na sala. Era a Julanar quem estava sentado em sua cadeira e parecia estar se recuperando lentamente. Ela continuou. Vaermina e seu reino não impediram de nos pescar do Oblivion. Ersine não conseguiu transformá-lo em uma criatura da caça e Miles Mora não conseguiu engoli-lo através de seus livros. Se for Azura, então nada para se preocupar virá. Todos olharam para Julanar com um olhar duvidoso. Desde que ela começou a se recuperar, sua mente não estava normalmente com ela. Ela dormia e sonhava muito com rosas e cidades que nunca existiram neste mundo. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ela, mas ela era realmente muito saudável. Nesse seu estado místico, ela dizia palavras e antevia coisas fora da percepção das pessoas normais. Ficando um pouco apaziguado, os olhares se voltaram para Alina novamente. Isso foi tudo sobre Jon. Teremos que apresentar contramedidas para uma dura batalha defensiva. Ela disse. Quais são seus pensamentos? Seu pai perguntou a ela sabendo que as suas filhas tinham talento para batalhas. Winterhold é uma fortaleza difícil e nossa posição é vantajosa. Do norte, ninguém pode mais enfrentar a frota Dari. Do sul, o Frigg não deixa ninguém passar, muito menos o forte imperial, e o longo caminho sob a montanha é um suicídio. Para um exército marchar, pois podemos chovê-los com pedras ao longo de toda a cordilheira. Do leste, temos um terreno baldio exposto que eles nunca poderão usar para a batalha. Isso deixa o oeste como o único campo de batalha disponível em Winterhold, e o local onde Neusartal foi posicionado para proteger, é de onde eles irão enxamear. Esperamos Voicimasteres e Talmor Mages ao invés de máquinas de cerco. O número de inimigos está um pouco fora de nossas estimativas, mas podemos supor que eles serão mais de 10.000 se eles quiserem nos pegar de uma vez. A empresa tem suas forças que são publicamente estimadas em 1.000 soldados e tanto os Firemanes quanto os Moonblades devem ter no máximo 2.000.
Os old guards são cerca de 2.000, mas podemos reunir apenas 1.000. Isso perfaz o total de 4.000. A estimativa inicial de Alina era sombria. Todos sabem que a Dari Dragon Company está acumulando soldados e Alina escondeu o número que chega a 5.000 soldados. A estimativa real deve ser 8.000 contra 10.000. As probabilidades pareciam justas, mas isso não era totalmente verdade. Muitas bestas escondidas estavam nos clãs e os Talmor com certeza enviarão uma força com poder para rivalizar com todos os mestres dos Firemanes, dos Moonblades e da Dari Dragon Company. Foi uma bagunça quente com certeza. Isso significa. Tormund olhou para Sigurd. Não. Nós não somos. Sigurd deu um pulo. Pai. Alina interrompeu Sigurd. Você tem que... O que eles estavam falando era sobre os Moonblades abandonando seu forte, que era uma montanha a oeste de Winterhold. Se eles forem sitiados em sua casa ancestral, um desastre atingirá o grande clã. Alina. Esta é a casa de nossos ancestrais. Sua mãe. Disse Sigurd. Pai, tenho certeza de que o Dae não pode ser honrado se não continuarmos vivendo. Ficar em casa é um suicídio. Você deve se retirar com todo o clã para Sartal. Nosso solo sagrado é o Monte Antor, então isso significa que podemos defender onde a mãe e o resto está enterrado, certo? Sigurd parecia deprimido, mas Alina estava certa. Os mortos não podem ser lembrados se nenhum vivo foi deixado. Alina suspirou e se levantou. Jon tem um plano. Alina falou e virou sua tela de luz. Havia uma imagem 3D de uma cidade que parecia New Sartau, mas foi totalmente construída. Aqui é New Sartau. O forte está completo e 2 camadas de paredes estão totalmente construídas, mas isso ainda não seria muito. O verdadeiro poder de New Sartau é essa coisa. Alina apontou para uma torre no centro da cidade. Uma torre? Jon queria construir algo assim? Perguntou Fur. De acordo com as coisas que Jon disse, esta pode ser nossa esperança de vitória. Ele a chamou de Torre da Música. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.